Olha, o volume de cargas no Porto de Santos teve um aumento em 2022, o que preocupa a administradora do local. A repórter Beatriz Manfredini traz as informações, inclusive nessa discussão, não é, Beatriz, sobre a privatização do Porto de Santos. Pois é, Thiago, essa discussão parece que vai ter bastante chão ainda ao longo desse ano, né? A gente trouxe ontem a informação aqui na Jovem Pan de que Lula tinha dado ali um sinal verde para o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir a questão dessa privatização e que Tarcísio teria saído animado da reunião que teve com o presidente da República. O problema parece que esbarra um pouco no ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ele disse recentemente que por ele está descartada a privatização da autoridade portuária. O que isso quer dizer, né? Que ele abriria a mão, assim, e deixaria a privatização acontecer apenas em alguns pontos e serviços de dentro do Porto de Santos. Então, não uma privatização total. O que a gente sabe é que essa é uma discussão que ainda vai levar um tempo. O ministro diz que está aberto para conversas com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e eu apurei que realmente Tarcísio deve fazer uma apresentação mais formal para a equipe de Márcio França e também, claro, para o presidente da República, explicando aí qual que é a sua intenção com essa privatização do Porto de Santos. Tarcísio é quem encabeçou, né, o projeto de privatização ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi ministro da Infraestrutura, ele tem um projeto ali de incentivos na casa de 20 bilhões de reais e de 30 anos de concessão. E dentro desse projeto tem alguns serviços muito esperados, como por exemplo aquele túnel seco que ligaria Santos a Guarujá, facilitando na travessia. Mas então a gente tem uma espécie de impasse. Lula diz que está disposto a conversar sobre o assunto, sobre essa privatização. Tarcísio também diz que abriria mão de alguns pontos, ou seja, que adaptaria esse projeto de concessão para que entre nos moldes, para que entre num eixo, num acerto com o governo federal. Mas, por enquanto, Márcio França parece mais resistente, o ministro de Portos e Aeroportos, pelo menos quando a gente fala da autoridade portuária. Você estava falando da movimentação, né, de cargas no Porto de Santos. Nós recebemos o balanço de 2022. Foram 162 milhões de toneladas que foram movimentadas durante o ano, 10,5% a mais do que no ano anterior, ou seja, em 2021. Quando a gente fala de embarques, a movimentação foi de 118 milhões de toneladas e nos desembarques de quase 44 milhões. Fazendo essa comparação com 4 anos atrás, ou seja, com 2018, aí o aumento, né, nesse movimento é de 22%, Thiago. Beatriz Manfredini acompanhando essa discussão sobre o Porto de Santos aqui em São Paulo, pelo menos em relação às autoridades paulistas. Diogo Schelp, a grande dúvida é saber se o governo federal vai apoiar esse processo, porque o Porto de Santos, a gente sempre ouviu falar que é um porto sobrecarregado. Exatamente, até porque o Lula, durante a campanha, prometeu zerar, ou seja, interromper qualquer planos de privatização no Brasil, né, assumindo uma posição até mais radical em relação ao assunto do que tinha assumido nas primeiras vezes em que foi presidente. E Márcio França, como a gente viu na reportagem, disse também no mês passado que não vai fazer a privatização, especificamente aí falando da questão do Porto de Santos. Mas o Tarcísio de Freitas fez algo que é muito correto, muito inteligente, né? Ele não bateu na mesa, não impôs vontade, não fez acusações contra o governo. Ele fez aquilo que é preciso fazer, mesmo sendo um governador de um projeto político, né, de um campo político oposto ao do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que ia apresentar os argumentos, que ia negociar com o governo federal e conseguiu, né? No momento em que Lula, inclusive, precisa do apoio dos governadores, porque tem uma instabilidade, uma pressão sobre a própria continuidade do seu governo. A gente está falando, obviamente, dos atos violentos do último dia 8, né? E Tarcísio esteve na reunião dos governadores para manifestar esse apoio à continuidade do governo e, portanto, ao Estado Democrático de Direito. Ele, obviamente, precisa também abrir as portas para ouvir, né, os governadores. Então, isso é o que está acontecendo. É muito positivo. Vamos ver o que vai vir dessas negociações, o que o Tarcísio vai conseguir apresentar que possa convencer Lula a mudar de ideia. Sobre o maior volume de cargas no porto, Diogo, pode ser um bom sinal de maiores negociações acontecendo, mas a administradora, ao mesmo tempo, alerta, né, para a sua capacidade máxima para esse perigo.
Exatamente. Isso pode servir tanto como mais um ponto de argumento para Tarcísio utilizar nas negociações com o governo federal, e é algo que vai também demonstrar o quanto o Porto de Santos é interessante do ponto de vista dos negócios para as empresas que vierem a participar aí de um processo de privatização.